Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre teologia liberal. E vamos fazer isso apresentando aqui o livro de Roger Olson, Contra a Teologia Liberal. Portanto, eu mostro aqui para os meus amigos, Contra a Teologia Liberal, uma defesa cristã bíblica tradicional. Escrito por Roger Olson, da CPAD, escrito em 2023, com 150 páginas, portanto é um livro pequeno, não é muito extenso, e tem a tradução de Marcelo Siqueira. Pois bem, este é um tema que tem sido importante dentro do cristianismo, principalmente no meio cristão, e eu aqui vou focar principalmente o meio protestante, mas também diz respeito à Igreja Católica, principalmente agora com tudo o que se tem falado à volta do Vaticano e da morte recente do Papa, e também diz respeito a todas as outras famílias cristãs, como a Igreja Ortodoxa do Oriente, e, de facto, o que é teologia liberal, o que é que isto quer dizer, e este trabalho, devo de dizer que é um trabalho muito bem conseguido. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido para o livro não ficar tão extenso, para o vídeo não ficar tão comprido. Os vídeos têm sido muito compridos e muitas vezes muita gente me tem dito que não consegue ver os vídeos até ao fim, é natural, não é? E eu vou então tentar apressar, porque penso que fazer aqui um resumo um pouco mais, digamos assim, mais condensado. Mas há muita coisa, meus amigos, há muita coisa aqui neste trabalho e nós temos que ver a importância desta teologia liberal e, sem mais nem menos, vamos começar. Mas eu quero aqui dizer, antes de começar, o próprio autor faz este aviso no livro, de que este livro não é sobre política. Então vamos fazer a separação entre o liberalismo político e o liberalismo económico, vamos pôr de lado, e vamos focar-nos na teologia, no liberalismo dentro da teologia, dentro do espaço religioso, o espaço teológico, que é o estudo sobre a pessoa de Deus. E depois, para não me esquecer, no final tenho aqui, portanto, alguns livros que eu depois irei mostrar no final, para nos ajudar também, para quem quiser aprofundar este tema, a teologia liberal, que devo de dizer também, tem-se falado muito pouco, até nos próprios meios académicos dentro do cristianismo, os seminários, os institutos bíblicos, enfim. Tem-se falado pouco, mas é crucial nós entendermos a grande mudança do final do século XX para o século XXI, que entrou, digamos assim, dentro principalmente dos meios académicos cristãos e das igrejas também, atenção. E muitas vezes vemos teólogos, seminaristas, estudiosos, pastores, líderes de igrejas, enfim, uma série de técnicos, digamos assim, dentro desta matéria, que muitas vezes não conseguem, muitas vezes são surpreendidos com a entrada de certos modismos, que vamos ver tudo isso com Roger Olson, que nos vai explicar muito bem, certas, digamos assim, doutrinas quase que muito bem disfarçadas, digamos assim, que entram dentro da igreja, dentro principalmente dos institutos teológicos, dos institutos bíblicos, dos seminários, enfim, vão entrando. Muitos professores às vezes não dão por isso e estão a ensinar, digamos assim, doutrinas que fazem parte da teologia liberal. E vamos ver como há uma diferença entre a ortodoxia, portanto, a teologia que chama a teologia ortodoxa, como o autor também chama, ou seja, a teologia mais conservadora, mais clássica, que nós aqui vamos chamar de teologia ortodoxa. E há uma grande diferença entre essa teologia ortodoxa e a teologia liberal. Há uma grande diferença, há uma grande evolução, e é isto tudo que nós vamos hoje estudar aqui no livro de Roger Olson,
Então, só para apenas aviso, este livro não é sobre política. Depois irei fazer um vídeo, que será o próximo, sobre o liberalismo político, que também foca aspectos económicos, porque o liberalismo também é uma visão económica também, ou pelo menos também começa dentro de certos autores económicos, que não vou agora aqui falar, mas irei fazer um vídeo sobre isso, sobre o liberalismo político e principalmente sobre aquilo que é chamado liberalismo progressista. Isto será o próximo vídeo. Dito isto, vamos então ao trabalho. Roger Olson nos diz que nem tudo o que se diz cristão de facto é cristianismo, hoje, no século XXI. Ou seja, qualquer coisa que seja compatível com tudo, reparem bem, qualquer coisa que seja compatível com tudo acaba sendo nada, na página 9. Se uma doutrina, um corpo doutrinário, começar a querer adaptar-se ao seu meio, em vários aspectos, dentro da teologia, dentro da própria ética, dentro até da própria filosofia, nós vamos ver como isto acaba por ser nada. Esse corpo doutrinário acaba por ser dissolvido. Então tem que haver um corpo doutrinário e esse corpo doutrinário, normalmente, por exemplo, como se pode retirar, os estudiosos fizeram isso, retirar da Bíblia, para poder então criar as tais teologias sistemáticas. Ao longo de 2000 anos, há um fio condutor que não muda. Atenção, isto é muito importante o que eu estou aqui a dizer. Este fio condutor teológico, que está, digamos assim, nas Escrituras, que é retirado das Escrituras, não é, do Antigo e do Novo Testamento, esse corpo não muda, não pode mudar, não se pode adaptar aos tempos, porque se esse corpo doutrinário se adaptar aos tempos, deixa de ser o corpo doutrinário, não é? Passa a ser apenas uma vã filosofia, como dizia o apóstolo Paulo, não é? E acaba por adaptar-se aos modismos do tempo e acaba por ser dissolvido. E é exatamente isso que a teologia liberal faz. Ela faz o contrário daquilo que eu acabei de dizer. A teologia liberal vai exatamente fazer isso. Vai adaptar todo o corpo doutrinário, e eu já me estou a adiantar, e eu não queria, todo o corpo doutrinário, portanto, ao tempo, ao espaço e principalmente ao tempo. Então vamos agora ao assunto. Portanto, na introdução do trabalho podemos ver que a teologia é o conjunto das crenças a respeito de Deus. Portanto, o autor faz aqui uma introdução. Portanto, é o estudo da obra de Deus. Teologia. Portanto, é o estudo que estuda a pessoa e a obra de Deus. E o cristianismo é o conjunto, como eu disse, o corpo doutrinário, o conjunto de estudo sobre essas crenças. Então, isto o autor nos introduz no assunto e nos vai começar a explicar um pouco o que é que o autor, o que é que ele entende como o cristianismo liberal, de onde foi, digamos assim, retirado um corpo teológico. Então, o cristianismo liberal representa uma tradição que cresceu a partir de um movimento. É uma teologia diversificada com algumas características comuns e unificadoras. Esta teologia começou na Alemanha com um teólogo chamado Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher foi o principal representante, pois no final tem aqui uns livros que nós vamos ver melhor quem é Schleiermacher, não é? Que foi um dos primeiros representantes desta teologia liberal. Portanto, é a ele que se deve, portanto, digamos assim, a vinda desta teologia. Portanto, Friedrich Schleiermacher, que, portanto, nasce em 1768 e morre em 1834. Bom, eu não sou muito bom em inglês, mas em francês, Frédéric Schleiermacher, é a pronúncia, em português, portanto, é também muito semelhante. Portanto, este autor teve como principal precursor o teólogo alemão Albrecht Ritschl.
Este Albert Ritchell também foi importante na teologia liberal, e se os meus amigos quiserem passar apontamentos, porque são os autores principais que vão ser, digamos assim, os fundadores, os que vão pôr as bases da teologia liberal, que vão, portanto, partir da teologia clássica, a ortodoxa, e vão então introduzir o liberalismo na teologia. Então, vários teólogos americanos foram para a Alemanha estudar com estes dois homens, portanto, Friedrich Schleiermacher e retornaram para os Estados Unidos, e também o alemão Albert Ritchell. Retornaram para os Estados Unidos para modernizar o cristianismo norte-americano, como, por exemplo, Adolf von Harnack, também muito conhecido, que nasceu em 1851, morreu em 1930, e Ernest Troeltsch, que também nasceu em 1865 e morreu em 1923. Isso é um nome alemão um pouco mais difícil de pronunciar. Então, é isto. A partir daí, alguns teólogos alemães, digamos assim, estudaram com Schleiermacher e também com Ritchell e foram depois para os Estados Unidos tentar modernizar as igrejas, portanto, principalmente o meio protestante, e tiveram de certa forma algum sucesso, porque eles introduziram estas novas doutrinas, digamos assim, como vamos ver aqui na página 14. Temos algumas referências a livros, muitas referências a várias obras. Eu gosto muito disto e devo de dizer que este livro está muito bem conseguido, do Roger Olson, porque o autor faz aqui uma pesquisa bibliográfica muito vasta, digamos assim. Bastante autores, bastante livros, os principais livros sobre a teologia liberal, e isto é importante para nós também podermos, quem quer desenvolver, não é, aprofundar, poder ter acesso à bibliografia. Temos então Gary Dorian. Gary Dorian é um nome importante também, com o livro A Criação da Teologia Liberal Norte-Americana. Portanto, primeiro livro, Gary Dorian, A Criação da Teologia Liberal Norte-Americana. Segundo livro, de Kenneth Cotten. Kenneth Cotten, que escreve o impacto do liberalismo religioso norte-americano. E terceiro livro, temos, deixa-me ver se está tudo bem com o vídeo, ok? Temos então William Hutchinson, que escreve o impulso modernista no protestantismo norte-americano. Esses três livros, Roger Olson nos diz quanto são importantes para o estudo da teologia liberal. Então, vamos agora ao foco, digamos assim, do trabalho e vamos analisar, tanto capítulo por capítulo, ponto por ponto, digamos assim, o que o autor, Roger Olson, que eu por acaso não disse, mas é pastor, teólogo, estudioso e que, portanto, dá aulas em seminários e também em institutos, e há muito tempo que estuda a teologia liberal, durante muitos anos, que tem vindo a estudar este fenómeno, a teologia liberal, nos Estados Unidos. Então, o rompimento da teologia liberal com o cordão da continuidade entre a religião liberal e o cristianismo histórico. Nós temos aqui já a ideia central, a ICT, a ideia central do trabalho, aquilo que eu chamo a ICT. Nós temos aqui então já essa ideia aqui, que normalmente, os autores normalmente vão desenvolvendo a ideia no corpo do trabalho e depois dão a ideia na conclusão. Mas eu aqui estou já a adiantar que é precisamente a tese deste trabalho. O rompimento da teologia liberal com o cordão da continuidade entre a religião liberal e o cristianismo histórico. E nós aqui temos que dar importância ao cristianismo histórico, porque o cristianismo é uma religião histórica. Antes de tudo, é uma religião no espaço e no tempo. E isto é muito importante porque a teologia liberal vai cortar com este cordão umbilical, digamos assim. E a teologia liberal faz isso porquê? Porque é importante a teologia liberal poder, digamos assim, se desmarcar, digamos assim,
se desassociar da história, porque a história, se nós analisarmos a história no seu todo, ela justamente vai contradizer completamente os pressupostos da teologia liberal. A própria história do cristianismo faz, portanto, uma desconstrução, e é exatamente isso que os teólogos liberais não querem. E é por isso como nós vamos ver que nos anos 90 e no início da década de 2000, a teologia liberal foi um pouco abaixo nos Estados Unidos, portanto ela caiu muito nas igrejas, mas depois ela ressurgiu, agora há coisa de 10, 15 anos, sobre outras formas, como nós iremos ver no fim, sobre a forma daquilo que eu chamo teologia radical, que tem a ver com as doutrinas da extrema-esquerda, do wokismo e disso tudo que nós vamos ver mais lá para a frente. Então, na página 15, vemos a teologia liberal não é autenticamente cristã, porque ela distancia-se radicalmente da ontologia clássica bíblica, como nós podemos ver. E também, portanto, do estudo da pessoa de Deus, não é? de Jesus Cristo, e também da forma ortodoxa. Há um grande distanciamento da forma ortodoxa. Então, o livro de Gershon Marchand, também atenção, importante este autor, Gershon Marchand, que nasceu em 1881 e morreu em 1937, foi um livro importante, foi um livro crítico do cristianismo liberal. Este autor aqui vai fazer uma crítica, aqui na página 17, 16, vai fazer uma crítica ao liberalismo, à teologia liberal, ao cristianismo liberal. Ver também o livro do autor conhecido John Stott, que eu tenho apresentado alguns livros, John Stott com o Cristianismo Básico, que é um livro importante, eu não o tenho aqui, mas, aliás, eu tenho ali, devia ter tirado, mas é um autor importante também que faz uma crítica à teologia liberal. E vamos ver também a importância de C.S. Lewis com o cristianismo puro e simples. Aqui a importância da doutrina do pecado. Muita atenção com isso, agora aqui aos ministros da palavra, porque a doutrina do pecado, ela é muito, digamos assim, a teologia liberal praticamente não fala, praticamente ignora completamente, digamos assim, a doutrina do pecado. Então, o que se pode primeiramente dizer sobre a teologia liberal é que ela é o máximo reconhecimento das reivindicações da modernidade no pensamento cristão acerca das doutrinas. A modernidade, página 17. E o que é a modernidade? Aqui nos diz Roger Olson. A modernidade é a mentalidade cultural que se origina do iluminismo, da Revolução de 1789 e das revoluções científicas dos séculos XVII e XVIII, página 17. Então, modernidade, ênfase no método científico, na razão, com R grande, e no direito de pensar por si mesmo, vendo alguns autores como Descartes e Emmanuel Kant, e sobretudo no seu secularismo, incluindo-se contra tudo o que é sobrenatural, e isso é muito importante, inclusive os milagres e a tradição. Duas coisas que a teologia liberal vai fazer. Ela vai opor-se aos milagres, que estão registados nos evangelhos, nos 4 evangelhos e algumas cartas também, e vai se opor também à tradição. Então, se nós também aplicarmos isso não só ao texto bíblico, mas também à tradição, vemos como a teologia liberal é contra tudo o que é tradicional. Tudo o que é tradição. Isto diz respeito também à Igreja Católica, meus amigos. E nós temos que ver, e aliás irei fazer um vídeo em defesa da tradição, como na televisão hoje os comentadores estão completamente reféns, apenas aqui uma parte, completamente reféns destas ideias. Estas ideias que foram entrando no cotidiano, digamos assim, das pessoas do século XX e XXI, da segunda parte do século XX e princípio do século XXI, foram entrando no cotidiano e hoje temos comentadores da televisão, quando morreu agora o Papa Francisco, que estavam constantemente, esses analistas e comentadores, constantemente a dizerem este Papa foi um Papa bom porque ele opôs-se à tradição. A tradição antiga da Igreja. Antiga, estão a ver?
Portanto, há esta visão de que a tradição é uma coisa má. Ora, devia ser o contrário. A tradição é a base de todas as doutrinas, não é? Agora aqui estou a falar para a Igreja Católica, não é? E vemos aqui como há esta condução das ideias, não só no campo da teologia, que elas entram também na sociedade, meus amigos. E isto é muito importante vermos como primeiro as ideias entram na teologia, não é? Dentro das igrejas, dentro do corpo doutrinário das igrejas, e depois vão entrando também na sociedade, em termos de secularização, não é? Então, os cristãos liberais, vamos ver várias vezes essa referência no livro, os cristãos liberais tendem a reinterpretar as Escrituras à luz da modernidade. Página 17. Vou tentar andar um bocadinho mais rápido, senão o vídeo vai se tornar muito longo. Portanto, então, podemos dizer que é o pensamento moderno que guia o cristão liberal. É o pensamento moderno que guia o cristão liberal e não as Escrituras. O pensamento moderno está acima das Escrituras e da tradição. Página 17. O pensamento moderno está acima das Escrituras e acima da tradição. Estão a ver? Tudo isso, meus amigos, tudo isso vai juntar-se às ideologias da extrema-esquerda e da esquerda, as ideologias desconstrutoras da segunda parte do século XX, meus amigos. Mesmo em termos de filosofia, é isso que... aliás, e indo um pouco ao liberalismo político e económico, é isso que aconteceu na segunda parte do século XX. Toda essa desconstrução dos valores. Aquilo que é atacado é sempre a tradição, não é? Principalmente o que está escrito, as escrituras, não é? Portanto, vemos então, já começamos a ver um pouco o que é a teologia liberal. Então, a teologia liberal é uma interpretação não sobrenatural da Bíblia, vejam bem, não sobrenatural, e do cristianismo. Um cristianismo sem milagres. Há quem chama a teologia liberal de cristianismo sem milagres. Página 18. Portanto, o cristianismo é uma experiência individual do eu, baseado na consciência, nos dizem os teólogos liberais, e da experiência da vida. Vemos aqui também o existencialismo, muito ancrado também na teologia liberal, com algumas influências de Karl Barth e da neo-ortodoxia lá para trás, mas isso daria panos para manga e daria para fazer outro vídeo. Depois temos aqui o cristianismo é uma experiência individual, todos já vimos, para Delvin Brown, que é outro autor importante, e vou falar também dos autores todos do liberalismo, da teologia liberal. Cada era tem de ser reavaliada e reconcebida e reconciliada à luz das nossas melhores visões a respeito do mundo. Portanto, é isso que todos esses teólogos vão fazer. Eles vão reinterpretar as Escrituras, reinterpretar a tradição e vão tentar adaptá-la ao mundo moderno e vão com isso criar uma nova religião. Porque uma das teses também do trabalho é esta, é que além de cortar com o cordão da continuidade entre a teologia liberal e o cristianismo histórico, ele também cria uma nova religião. Portanto, estes autores, ao criarem a teologia liberal, também vão criar uma nova religião. Portanto, as ideias dos teólogos liberais espalharam-se dentro das igrejas, afetando as crenças e a vida dos cristãos comuns. Página 20. Os cristãos não preparados, bíblica e teologicamente, muitas vezes não conseguem discernir certos modismos que vão entrando nas igrejas pelos teólogos liberais, que é aquilo que eu disse na entrada do vídeo. Muitas vezes, muitos ministros, teólogos, pastores, não conseguem perceber todas essas coisas que entram, que vão entrando, não é? Principalmente nos seminários e nos institutos. Isso acontece muitas vezes quando as direções dos institutos e os diretores contratam professores. Muitas vezes há professores que vêm já com com essas doutrinas, e então é preciso conhecer muito bem aquilo que é ensinado, digamos assim, dentro deste ensino, não é ensino teológico. É preciso saber muito bem o que é ensinado dentro dos institutos e dos seminários. Então o cristianismo liberal reduz a pessoa de Jesus Cristo a um mero homem que revelou Deus às pessoas, mas que não era ele mesmo o próprio Deus. Vejam bem o que é que eles dizem. Página 21. Esta posição, não é, que diz que Jesus não era Deus, que é uma posição que é chamada de cristologia funcional.
Cristologia, que vem do estudo da pessoa de Cristo, e funcional, ou seja, que é uma coisa que apenas deve servir para funcionar. Muito influenciado pelo utilitarismo e pelo pragmatismo, as filosofias norte-americanas. Vemos aqui também como tudo isso influenciou, ao mesmo tempo que a teologia liberal ia entrando nas igrejas norte-americanas. Que explica que Jesus Cristo só funcionou como Deus. Vejam bem, a cristologia funcional. Só funcionou como Deus, mas na verdade não era Deus. Era apenas a imagem do melhor homem que se podia aproximar a Deus. É aquilo que eles dizem, página 21. Então é importante referir que muitos grupos podem se autodenominar cristãos, mas muitos podem ensinar ideias práticas contrárias a tudo o que o corpo doutrinário bíblico ensina. Então, se o cristianismo for compatível com tudo, ele acaba por não se parecer com nada. Quem quer ser igual a tudo acaba por não ser nada, meus amigos. Mais uma vez eu tenho de falar disso. Quando eu vejo, desde o Concílio Vaticano II, e vejo essa mensagem, principalmente esta mensagem do Papa Francisco, e desculpem lá eu estar a falar disso, não tem muito a ver com o livro, mas eu tenho de falar disso, e quando eu vejo essa mensagem de que é um cristianismo para todos, para tudo, isto é dissolver o corpo doutrinário, é dissolver tanto as escrituras como a tradição. Como aí estamos a falar da Igreja Católica, eles conseguem fazer as duas coisas. Tanto a tradição, que é a tradição, como sabemos, tem uma importância muito grande na religião católica, e este canal, atenção, aqui o canal Ocidente Neri, é para todos. Todos os cristãos. Nós aqui defendemos católicos, protestantes e ortodoxos, independentemente da minha escolha pessoal. Isto aqui não está em causa. Eu aqui sou defensor de que todo o cristianismo, não as outras religiões, atenção, todo o cristianismo deveria agora, mais do que nunca, na entrada do século XXI, se juntar, ao invés de entrar em guerra. E foi uma das únicas coisas que ele fez de inteligente, este Papa, não é? Teve muita coisa errada, muita mesmo, não vou estar agora aqui a falar sobre isso. Mas uma coisa inteligente foi essa visão de querer juntar o cristianismo. E isso é importante. Então, continuando, a história da teologia liberal começa com um grupo conhecido como os unitaristas. Quem estuda a história do cristianismo e principalmente a história da teologia, a chamada teologia histórica, que vamos ver aqui que eu tenho alguns livros, sabe o que é que eu estou a dizer. Portanto, na página 21, os unitaristas. Portanto, os unitários foram grupos, digamos assim, que formaram novas igrejas com ideias iluminadas a respeito do cristianismo. Página 23. Não acreditavam na Trindade, nem na divindade de Jesus Cristo. Juntaram-se assim aos chamados universalistas, que eram os unitários. Muita atenção a isso. A doutrina trinitária e a doutrina cristológica da salvação, a divindade de Cristo, são pilares, meus amigos, são pilares da fé cristã. Se nós retirarmos esses pilares, o edifício cai. Portanto, é preciso ter muita atenção. E é exatamente isso que a teologia liberal tentou atacar. Então, podemos dizer que a ICT, a ideia central do trabalho, é esta. A teologia liberal corta o cordão da continuidade entre si e o cristianismo ortodoxo. Aqui entendo como o cristianismo conservador, clássico, não é? Página 23. Então, o cristianismo ortodoxo assenta nos pressupostos bíblicos, escrituras, nos pressupostos históricos, os factos ao longo da história, nos pressupostos supranaturais, quando falamos aqui do efeito sobrenatural do ministério de Cristo e dos milagres, e também dos profetas ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e da revelação. Portanto, são os 4 grandes pressupostos bíblicos, portanto, as escrituras, a história, o sobrenatural e a revelação. Sem estes 4 pressupostos, o cristianismo não é cristianismo, meus amigos. E é exatamente isso que a teologia liberal faz. Ela ataca esses pressupostos. Então, os credos, atenção, muita atenção a isso. Os credos são aceitos nas principais 3 grandes tradições. E aqui até ponho até 4. Que o autor põe. Católicos romanos, ortodoxos orientais, protestantes tradicionais e os reformadores radicais. Ou neo-reformadores, como vocês quiserem chamar. E podemos dizer que o credo apostólico,
o credo de Niceno, página 23, é um dos fundamentos base de toda a doutrina cristã, meus amigos. Isto é para saber. Quem estuda a história do cristianismo, e eu aconselho também o estudo da história do cristianismo para quem quiser aprofundar este tema da teologia liberal. Chegamos agora ao capítulo 1. A tradição liberal cristã e a sua teologia. Vamos agora estudar a tradição liberal cristã e a sua teologia. Então, o livro de Gary Dorian, com 2 R's, até vou soletrar, G-A-R-Y, depois D-O, 2 R's, I-O-N, Dorian, é um autor com Friedrich Schleiermacher, ou Schleiermacher, não sei bem como é, há várias pronúncias, já ouvi no YouTube, várias pessoas pronunciarem de várias maneiras, mas haverá uma forma correta em americano, em inglês, não é? São os 2 autores principais. Haverá um terceiro, que eu já vou aqui mais para a frente falar, mas são os 2 principais autores. E o que é que Gary Dorian nos diz? A formação da teologia liberal, imaginando a religião progressista, que é o seu livro principal. Ele nos fala da diferença entre a teologia progressista e a teologia liberal, que é diferente. Nós aqui vamos ver como há uma diferença entre o cristianismo, digamos assim, progressista e o chamado teologia liberal. Há umas diferenças. Ou seja, o cristão progressista pode não ir atrás da teologia liberal. O teólogo liberal aceita sempre o cristianismo progressista. Mas o cristão progressista pode não ir atrás da teologia liberal, embora possa ser progressista. Muito importante é porque o autor fala sobre isso. Atenção, não sou eu que estou a dizer, é o autor. Portanto, o primeiro teólogo genuíno e fundador do cristianismo liberal foi, como já vimos, e vamos agora estudá-lo, Friedrich Schleiermacher. Muito importante este autor, que foi pastor e teólogo alemão, e que tem um trabalho importante sobre a religião, discurso aos cultos desdenhadores. E o que é que o autor, que foi escrito em 1799, o que é que o autor nos fala neste livro? Sobre a religião, discurso aos cultos desdenhadores. O que é que ele nos diz sobre isso? Ele nos diz que a experiência deve realçar os fundamentos teológicos. Vejam bem. É quase introduzir um género de um existencialismo, um género de um empirismo, se formos a falar em termos filosóficos, dentro da teologia, realçando as partes da experiência humana sobre os fundamentos escritoriais, não é? Sobre os fundamentos das escrituras. Então, Schleiermacher cortou, lá está, mais uma vez a ideia central, cortou o cordão da continuidade entre as suas formulações doutrinárias e a ortodoxia. Página 27. O seu livro A Fé Cristã, portanto é um livro importante, de Schleiermacher, é muito importante este trabalho porque ele nos dá a sua visão, os fundamentos da sua teologia liberal. E outro importante autor, Douglas Otati. Douglas Otati também ele foi outro teólogo liberal e que escreveu uma obra muito importante, que o autor aqui fala muito ao longo do livro, que se chama Uma Teologia para o Século XXI. Uma Teologia para o Século XXI, na página 28. E então, Schleiermacher e Douglas Otati eles praticamente estão separados. Aqui nos diz Roger Olson, nos diz que eles estão separados por quase 2 séculos. Tanto Schleiermacher como Douglas estão separados por 2 séculos. Mas fazem uma continuidade no seu trabalho de teologia liberal. Página 28. O que os dois têm em mente é reconstruir, vamos ver esta palavra muito importante que aparece aqui várias vezes no trabalho, reconstruir as crenças cristãs em termos da modernidade. Cortar com todo o cristianismo histórico, reconstruir a teologia com uma visão da modernidade. Eu quero que os meus amigos percebam, quando eu faço aqui a apresentação do livro, para nós ficarmos a perceber exatamente o que o autor aqui está a falar. Página 28. Depois, outra vez,
Gary Dorian é de longe o mais preparado e respeitado historiador da tradição cristã liberal. Gary Dorian. Meus amigos, apontem os nomes. Ele é o mais preparado, página 29, nos diz Roger Olson. A visão liberal diz que a religião deve ser interpretada a partir do ponto de vista do conhecimento e da experiência moderno. Pronto, já está. Já está aqui. A visão liberal diz que a religião deve ser interpretada a partir do ponto de vista do conhecimento e da experiência modernos. A teologia moderna nega os principais pressupostos da teologia bíblica ortodoxa, página 30. Depois temos aqui uma definição de um termo interessante. O realismo simbólico, página 30. O que é o realismo simbólico? É a posição que determina que o símbolo, tem o poder de transformar qualquer acontecimento real. E os teólogos liberais vão usar muito isto, do símbolo. Porquê? Com ou sem conexão, passado, presente ou futuro. É uma posição moderna. O realismo simbólico. Então, a teologia moderna, ou a teologia liberal, opõe-se assim à história e opõe-se assim aos factos centrais do cristianismo. Os liberais veem como impossível a ressurreição corporal de Jesus Cristo. Isto é o fundamento da teologia liberal, meus amigos. Vou repetir. Os liberais veem como impossível a ressurreição corporeia de Jesus. Meus amigos, a segunda parte do século XX, da Segunda Guerra Mundial até agora, todos os livros que foram escritos sobre Jesus, e um bocadinho também na primeira parte do século XX, todos eles foi a desconstrução do cristianismo. Todos esses livros que nós vemos, o livro de Strauss, sobre... Eu tenho, agora não tenho aqui, mas tenho uma lista sobre os livros todos que foram escritos para desconstruir a figura de Jesus. Muitas vezes, aquilo que C.S. Lewis dizia, portanto, aquilo que eles dizem é que Jesus não era Deus, mas Jesus também não era um louco. Não era um impostor, não era um louco. O que eles dizem é que Jesus era um grande profeta, humanista. Eles querem pôr Jesus no mesmo patamar com Buda ou com Confúcio, um grande humanista que apenas mostrou aos homens o bom caminho. Estão a ver aqui a astúcia do inimigo que entra e que tenta corroer as bases doutrinais do cristianismo. Porque todos nós sabemos, Cristo é o Filho de Deus e é o Logos e é o Deus na terra, o Emanuel conosco, o Salvador. O único caminho para Deus é Cristo. Bom, sendo isto, não me vou pôr aqui a pregar, não é? Então, onde é que eu vou? Depois de Schweitmarker veio Albert Ritschl, que já ainda há bocado estudamos o alemão. Teólogo alemão, que nasceu em 1922, morreu em 1989, e que vai criar a escola Ritschliana, na chamada teologia liberal, vai criar a escola Ritschliana. O livro de Albert Ritschl, A Doutrina Cristã da Justificação e Reconciliação, página 31, utiliza a filosofia de Immanuel Kant. Vai recorrer a Immanuel Kant, o filósofo, para fazer a distinção entre factos e valores. Muito importante aqui, factos e valores. Factos, de um lado, e valores, de um outro. Relegando a religião ao domínio dos valores e empurrando os factos para lá. A fé não diz respeito a factos, mas a valores. Vejam bem, exatamente pegando na filosofia do Immanuel Kant, não tenho tempo aqui, mas tenho vídeos no canal, podem ir, para resumir este corte que Kant faz na parte do estudo de Deus, não é? Na impossibilidade do homem chegar a conhecer a Deus, em termos filosóficos, apenas podendo recorrer aos ensinamentos, na parte ética. O homem só consegue chegar a Deus na parte ética. Que é exatamente isso que Kant, ao fim e ao cabo, independentemente de todas as suas doutrinas filosóficas, é isso que ele disse. Não é? E é exatamente isso que Albert Ritschl vai aqui pegar, muito astutamente, muito astucioso, vai pegar em Kant, que estava na altura na berra, não é? Os estudos de Kant, e vai então introduzir Immanuel Kant também na teologia liberal. Então, é a redução do cristianismo à ética. Lá está.
a redução do cristianismo à ética, os dogmas ortodoxos tradicionais foram colocados no banco de trás da teologia de Ritschl. Vai tudo para trás, não queremos saber nada disso. As doutrinas históricas eram reconstruídas por Ritschl para serem encaixadas às sensibilidades modernas. Então a teologia liberal explica que quando os cristãos dizem que Jesus Cristo é Deus, eles estão dizendo apenas que Jesus tem certos valores, que pode-se ver Deus nos valores, nas ações. Porque inaugurou e encarou os valores do reino de Deus no meio dos homens. Jesus, no fundo, não era Deus, mesmo, apenas os valores. Vejam bem a desconstrução, pura e simplesmente a desconstrução do Evangelho. Outro teólogo e pensador, Adolf Harnack, que já falámos ainda há bocado, nasceu em 1851, morreu em 1930, com o seu livro O que é o Cristianismo, um clássico da teologia liberal, falam-nos de que o cristianismo é apenas uma experiência interior do indivíduo. Veja bem, apenas isto faz lembrar no século 1500, século XVI e XVII, faz-nos lembrar alguns grupos místicos depois da Reforma que vinham principalmente ali naquela zona da Alemanha, da Polónia, que vinham com essas ideias, está a ver? Com ideias muito ideias interiores, os chamados os místicos. Aliás, os místicos, que eram esses que eu queria falar, falaram muito sobre isso nessa altura. Eles falavam muito da experiência interior do indivíduo. Nós não temos que... Nem precisamos ler a Bíblia, temos que ter uma experiência interior, todo aquele misticismo que acaba por desconstruir os alicerces da palavra de Deus, não é? Depois, juntos, Ritschl e Harnack, os dois, Ritschl e Harnack, introduziram a tendência de reduzir o cristianismo à ética. Estão a ver? Página 32, Immanuel Kant. Especialmente a ética social. Que os socialistas vão ficar contentes com isso. O reino de Deus como ordem social ideal, organizado pelo amor. Veio a ser conhecido como o evangelho social mais tarde. Deus não é moral. Primeiro, Deus não é histórico, não é escriturístico. Deus passa a ser ético e agora Deus é social. Como é que as coisas vão assim sendo? Aliás, toda a história, eu um dia irei fazer um vídeo sobre isso, sobre a história de como a filosofia transformou a humanidade em todo o século XX, a primeira parte e a segunda parte do século XX, chegando agora ao século XXI, como é que foi a história da filosofia, que começa lá atrás, né? Vai logo no século XVIII, mesmo até antes, no século XVII, mas principalmente com os filósofos das luzes, não é? Os iluministas, mas ela faz assim, vai fazendo uma queda. É a desconstrução de toda a identidade e de todos os princípios e valores humanos, bíblicos e humanos, que sempre fizeram os 2000 anos do cristianismo. Vemos uma desconstrução completa até chegarmos hoje às loucuras que vemos do ultra-wokeismo e essas loucuras todas. Foi uma desconstrução. E isto tem tudo a ver também com isto, meus amigos. Porque primeiro começa na teologia e depois vai à sociedade. Nós podemos fazer aqui uma comparação entre o mundo secular e o mundo religioso. Porque primeiro a desconstrução tem que ser feita no mundo religioso. Destrói-se e desconstrói-se o mundo religioso para depois preparar o mundo secular. E depois vai ficar um vazio completo na sociedade ocidental. E o que é que aparece? Aparecem as outras forças. Forças de outras civilizações, de outras religiões, que eu não preciso dizer aqui o nome, que os meus amigos sabem, que vão preencher o espaço da descristianização e desconstrução da civilização ocidental. Estão a perceber? Tudo isso foi feito, muito bem feito. Tudo isso é feito dentro dos seminários, dentro dos institutos, dentro do meio académico. Então, o Evangelho Social tem como principal divulgador, agora vamos aqui, portanto, o Evangelho Social, como vimos, não é? Deus não é moral, Deus é social, vejam bem. É feito com uma figura importante, Washington Gladden. Gladden, G-L-A-2-Ds e um N, que nasceu em 1836 e morreu em 1918. E mais dois outros autores, Walter Ragenberg e Harry Emerson Fosdick. Esse Fosdick aparece várias vezes no livro, é importante também. Que foram importantes na desconstrução e na construção do Evangelho Social.
Eles tiveram vários trabalhos, como por exemplo Teologia dos Dias Atuais, 1913, sobre a teologia do Evangelho Social, a ideia de Deus como transformador social, como sendo uma transformação social, como que o reino de Deus não existe fora do mundo. Ele é dos homens e ele tem que ser feito na terra. Exatamente o socialismo e o comunismo. Puro e duro. Exatamente a mesma coisa. É pegar na teologia, na revelação, transformá-la, faz-se ali uma mistela e prepara-se a coisa a ser servida como o socialismo e o comunismo fazem. Exatamente o mesmo. Portanto, o principal livro de Rauschenbusch, outro autor, eu vou falar de vários autores, Rauschenbusch, foi Uma Teologia do Evangelho Social, escrito em 1917, que é um trabalho de reinterpretação das doutrinas ortodoxas à luz do progressismo social. Fosdick, como já vimos o autor, foi o mais influente com o seu sermão Devem vencer os fundamentalistas. Vejam bem o nome do sermão. Portanto, deste autor, Henry Emerson Fosdick. Eu acho que é assim a pronúncia certa. E que escreve o livro Devemos vencer os fundamentalistas. Ou seja, todo aquele que defende a Escritura, a base bíblica, começa a ser chamado de extremista, de fundamentalista. Estão a ver a mesma coisa do que na política. Na teologia é a mesma história. É igual. Todo aquele que defende algo de consistente, de absoluto, algo que sempre foi, não é? Que é ortodoxo. Porque a palavra ortodoxo, que vem de ortodoxia, significa, na sua etimologia, significa a defesa da doutrina pura. É a pureza da doutrina. Normalmente, quando nós dizemos um purista é aquele que defende a ortodoxia da sua doutrina. A doutrina ortodoxa. Então, mas o purismo é aquilo que é escrito. Se na Bíblia está escrito ABC, nós devemos então fazer a interpretação de ABC. Não é? Jesus atravessou o deserto e foi para o Monte da Galileia, por exemplo. Estou aqui a inventar, não é? Se está escrito isto, é aquilo que está escrito. Eu não posso chegar ali e dizer, não, Jesus, apenas o Espírito foi para lá, ou então Jesus estava sentado e pensou que ia para lá. Eu não posso fazer isso. Porque eu estou a deturpar aquilo que é escrito. Estão a perceber que é? E o que está escrito faz parte do que se estipulou ser aquilo que é. Não é aquilo que é. Não é? Então, é algo que é puro. Que é uma doutrina ortodoxa. E é exatamente isso que a doutrina teológica vai tentar desconstruir, vai tentar atacar, não é? Outro pensador muito importante, este aqui convém mesmo apontar ou assinalar, ou pesquisar quem quiser, que é Henry Churchill King. Henry Churchill King, que nasceu em 1858 e morreu em 1934, e que escreveu a Reconstrução da Teologia. Vejam bem. Portanto, a Reconstrução da Teologia, escrita em 1901, na página 33. Importantíssimo. Henry Churchill King. E o que é que ele vai dizer? É a exigência de reformular a nossa teologia nas inclinações da modernidade e da teologia moderna. Pronto, nós vemos aqui o objetivo de toda esta gente. Isto é a mesma coisa que eu pegar na Bíblia, olha, agora vou escrever a Bíblia, vou fazer uma tradução da Bíblia, mas em vez de traduzir letra por letra, frase por frase, texto por texto, ou seja, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, não, eu vou mudar aquilo tudo para uma coisa nova. Então não estou a fazer. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a reconstruir. Percebem o que é que eu estou a querer dizer? Estou a fazer uma reconstrução. E é exatamente isso que estes autores fazem. Portanto, o principal nome da teologia liberal do século XX foi Paul Tillich, que depois eu vou mostrar aqui umas coisas. Paul Tillich, 1886-1965, o que era alemão, baseou-se no existencialismo para a sua teologia, página 35. Sua obra, o Opus Magnum, foi Teologia Sistemática, dando à filosofia um papel definidor na interpretação dos símbolos do cristianismo. Estão a ver aqui o papel dos símbolos, a simbologia, página 35. Veio depois a teologia do processo. Bem, o que é a teologia do processo? Que aqui Roger Olson nos fala muito. Teologia do processo, com John Cobb. C-O-2-Bs. John Cobb. Que ainda está vivo, parece. Pelo menos este livro foi escrito. O livro data de
portanto 2023, não sei, mas eu acho que o autor ainda está vivo, isso é uma questão de depois confirmar. John Cobb vai fazer a reconstituição do cristianismo como uma nova forma de naturalismo. Vamos ver depois, tenho aqui um livro mesmo bom para isso. O naturalismo, o que é a doutrina do naturalismo? Teísmo, deísmo, naturalismo, por aí fora, existencialismo, por aí fora, estão a ver? Já vamos ver isso, que é a história das cosmovisões. Aliás, eu tenho aqui um livro, vou depois mostrar como é importante estudar a história das cosmovisões. Então, naturalismo. Cosmovisão, segundo a qual a natureza é tudo o que existe. Bem, só existe a natureza, não existe mais nada. Página 35. Deus é apenas uma profunda dimensão da natureza. Estamos aqui já no panteísmo e também no pananteísmo, que já vamos ver à frente, que é muito importante esse pananteísmo, que eu vou explicar o que é que quer dizer. Página 35. Outros pensadores e teólogos liberais. Arnold de Wolff, importante. Pedro Hodgson, Donald Miller, John Cheb Spong, Marcus Borg. Todos eles foram teólogos liberais. E dois outros renomados teólogos liberais. Kenneth Coulton, que eu falei ainda há bocado, e William Hutchinson. Também Hutchinson foram importantes esses dois autores. Portanto, a teologia liberal dá ênfase à perfeição da personalidade humana como um processo. Lá está a teologia do processo. Com 3 ideias básicas. O envolvimento cultural, o adaptacionismo, vamos ver o que é isso do adaptacionismo, e a imanência divina. Portanto, Coulton e Hutchinson, ao lado de Dorian, que é o que eu falei ainda há bocado, que era muito importante, Dorian, continuam a ser os 3 mais influentes da teologia liberal. Os 3 mais influentes da teologia liberal. Então, o cristianismo liberal, espero que não estar a ser muito confuso com os nomes, que há aqui muita gente. O autor fala, isto é uma autêntica pesquisa bibliográfica que está aqui. Portanto, o cristianismo liberal é uma religião completamente diferente do cristianismo ortodoxo, do cristianismo clássico. Surge como uma nova religião. Pois é uma nova religião, meus amigos. A partir do cristianismo de dentro, não é? Costuma-se dizer, quem diz isso muito bem é Sun Tzu, não é? Um pouco de geopolítica aqui também, que diz que para destruir o adversário, destruí-lo por dentro é a melhor forma. Sun Tzu, não é? No seu livro A Arte da Guerra. E aqui também podemos fazer a comparação da teologia. Portanto, surge como uma nova religião a partir do cristianismo ortodoxo, a partir de dentro. Cortou o cordão da continuidade com o cristianismo histórico do Novo Testamento e do Antigo Testamento, dos pais da Igreja e da Reforma Protestante e da história toda do cristianismo. Não é? Então, é isso. Capítulo 2. As fontes e as normas da teologia liberal. Para a teologia moderna, a Bíblia não é a regra da autoridade. Vejam bem, ela apenas modela, mas não é a fonte, as normas primárias nas questões da fé. Página 40, o problema do naturalismo, cosmovisão, segundo a qual a natureza é tudo o que existe, é justamente isso. Portanto, o cristianismo liberal eleva a razão e a experiência moderna ao nível das fontes e normas que se sobrepõem à Bíblia e à tradição cristã. Portanto, podemos dizer que a ideia central do trabalho da teologia liberal é que todas as reivindicações da verdade, tanto na teologia como também em outras disciplinas, devem ser feitas com base na razão e experiência e não na autoridade ortodoxa clássica. Estão a perceber? Então, a razão e a experiência se sobrepõem a uma autoridade externa. Aqui a autoridade externa pode ser tanto a Bíblia como a tradição. Porque são sempre os dois a serem combatidos, a Bíblia e a tradição. Ou seja, a Bíblia, que é, por exemplo, os protestantes seguem, e a tradição da Igreja Católica, por exemplo. Sendo aqui 2 exemplos, página 43. Então, Dorian declara que, para a teologia liberal, nenhuma revelação especial, existe a revelação natural na teologia e existe a revelação especial. Quem explicou muito bem isso, por exemplo, na Suma Teológica, é o Tomás de Aquino, não é? Que faz uma exposição muito vasta sobre este tema. Então, Dorian declara que, para a teologia liberal, nenhuma revelação especial e miraculosa é necessária para que o cristianismo seja verdadeiro.
Ora, se eu retirar a revelação especial e o efeito dos milagres, bom, o que é que sobra no cristianismo? Não sobra nada. Jesus fez os milagres para mostrar quem ele era, em Jerusalém e em Israel, na Judeia. E as escrituras foram escritas ao longo dos séculos, não é? A partir do primeiro, segundo, terceiro e fora, para nos mostrar a revelação de Deus. Ora, se eu retiro essas duas coisas, o que é que vai ficar no cristianismo? Nada, olha. O cristianismo é uma filosofia aí. É como o confucionismo, é uma coisa fixe, é uma coisa porreira. É como ali os humanistas todos ali que vão... Agora já andam desaparecidos, não é? Desde o conflito da Ucrânia, nunca mais ninguém ouviu falar deles. Mas estão a perceber o que é que eles querem fazer. Portanto, vários teólogos liberais confirmam que a experiência, a razão e a cultura são as fontes dignas de autoridade no cristianismo liberal. É a teologia do tempo presente. É chamada teologia do tempo presente. A verdade que os homens estão apresentando da religião verdadeira à luz deste século. É sempre deste século. É sempre do presente. É sempre, estão a ver? Então, os cristãos ortodoxos e conservadores não rejeitam as ciências, atenção, nem a filosofia, nem a razão. É preciso também perceber isso. O que os cristãos conservadores rejeitam é a elevação destes pressupostos ao mesmo patamar que a Escritura e a tradição. Nós, conservadores, como eu, não é? Ortodoxos, defendemos a razão, temos que ser racionais. Defendemos a filosofia. Eu estudo filosofia mais do que os próprios filósofos, têm noção, não é? Ao longo da minha vida. E também defendo as ciências. Eu sou um amante da física e das ciências, não é? Eu estudei durante muitos anos a física também, não é? Junto sempre com as matemáticas e a física. Mas não posso pôr essas coisas dentro da teologia, no campo da teologia, atenção. Não posso pôr essas coisas, não posso elevá-las acima da tradição e das escrituras. Porque senão estou a invalidar a minha própria teologia, que é não é minha, é teologia cristã, teologia bíblica, não é? Então agora vamos aqui ver... Eu estou a tentar falar assim com estas palavras para os meus amigos perceberem também, não é? Porque há muita gente no canal que não está familiarizado com digamos assim, conceitos teológicos, por isso é que eu vou apresentar alguns livros depois no fim, porque também é assim, depois torna-se, se eu começar a falar aqui a soteriologia, ontologia, estudo do ser, várias coisas como a escatologia, várias coisas, embora esses temas não sejam aqui muito falados, mas se eu começar, embora aqui o autor também fale de algumas coisas mais para a frente, vamos ver, mas depois também torna-se muito, e então eu tento também para os meus amigos perceberem, tentar facilitar a linguagem, digamos assim, não é? Isso é muito importante, facilitarmos a linguagem. Agora vamos ver aqui uma passagem do livro The Case for Liberal Christianity, de Donald Miller, outro grande autor liberal, que nos diz, em que expressa a ênfase teológica liberal na cultura moderna de forma muito clara. Os cristãos liberais entendiam que o cristianismo deveria evoluir e adaptar-se, ou pelo menos que isso deveria ocorrer com a sua expressão. De era para era. De era para era. Uma era histórica, não é? Eles acreditavam que a aplicação do Evangelho deveria ser interpretada a partir de cada novo contexto cultural. Cada nova década, cada nova época, cada nova era, devia ser reinterpretado. Mesmo que possa haver uma essência básica do cristianismo, os cristãos liberais veem a acomodação à cultura como necessária e positiva. Se com a acomodação se estiver falando das tentativas de compreender-se a Deus e a sua responsabilidade moral em termos de melhor conhecimento científico e análise social disponíveis. Portanto, é assim que eles veem as coisas. Então, para os liberais, as escrituras, os credos, são referências simbólicas que não devem ser interpretadas literalmente. Eles fogem, como o diabo foge da cruz, a palavra literalismo. A interpretar algo de forma literal para a teologia moderna, isto não pode ser. E agora vamos aqui ao capítulo 3, a teologia liberal e a Bíblia. E agora vamos ver isso.
O cristianismo liberal cortou o cordão da continuidade com o passado e com a ortodoxia cristã. Já sabemos que esta é a ideia central do trabalho. Portanto, o livro sobre uma visão panorâmica do cristianismo vê um consenso das três grandes famílias do cristianismo como sendo um mosaico da fé, nos diz Roger Olson, que até tem o próprio nome do livro, o Mosaico da Fé, que foi escrito por Roger Olson, que nos explica isso. Então, a doutrina cristã ortodoxa da Bíblia postula que ela é sobrenaturalmente inspirada por Deus e é infalível e normativa em todas as questões que dizem respeito à salvação do homem. Página 54. Ora, os cristãos liberais, o que é que eles dizem? Os cristãos liberais não reconhecem a autoridade da Bíblia nem como sendo inspirada, nem tampouco infalível. Página 55. Vejam bem. Eu não sei porque é que eles chamam-se cristãos, não é? Muitos teólogos cristãos liberais concluíram a partir da alta crítica textual, isso é preciso estudar, quem estuda, portanto, principalmente quem estuda apologética, não é? Sobre o Novo Testamento, a defesa dos textos bíblicos, tem que conhecer muito bem a alta crítica textual, saber o que é isso, e o que é que nos diz isso? Esses teólogos cristãos liberais concluíram a partir da alta crítica textual que a Bíblia não é digna de confiança na forma como os cristãos ortodoxos, clássicos, conservadores, creem nela. Portanto, os cristãos liberais indicam que os aspectos míticos ou místicos do cristianismo inclui tudo o que é miraculoso e sobrenatural. Para eles não dá. Não é? Página 60. O simples facto de a cultura mudar não significa que a interpretação da Bíblia deve mudar. Isto, meus amigos, diz respeito a muita coisa e não diz respeito só à teologia. Quem é conservador sabe aquilo que eu estou a dizer. Quem é tradicionalista ou conservador sabe o que eu estou aqui a dizer. Por exemplo, porquê que a Constituição dos Estados Unidos, que agora até está a mudar muito, mas que foi uma das constituições no mundo que menos teve, digamos assim, revisões, não é? Digamos assim. Ela perdura. E é por isso é que a Constituição dos Estados Unidos da América é a que, para mim, no meu ver, está mais bem preparada para enfrentar qualquer tipo de totalitarismo que possa vir de dentro da própria sociedade americana. Por exemplo, poderes excessivos do Estado, de minorias da extrema-esquerda, coisas assim deste género. A Constituição americana tem uma grande proteção. Pronto. E o que é que eu quero dizer com isto e o que é que isto tem a ver com o livro? Nada, não é? Mas tem. Tem a ver que quanto menos se mexer na espinha dorsal de uma doutrina, mais essa doutrina é preservada e mais essa doutrina está certa e correta na sua essência. Então, se eu pegar na Bíblia, não tenho aqui uma Bíblia à mão ou não? Devia ter, tenho lá daquele lado, mas tenho. Se eu pegar na Bíblia, não é? Aqui a Bíblia, por exemplo, ela tem, em termos de interpretação, ela tem uma forma correta de interpretação. Eu sei que muitos, e principalmente toda esta gente da segunda parte do século XX, estes críticos todos, vão dizer que se pode interpretar a Bíblia 1 milhão de vezes e de milhões de formas e milhares e mil milhões de formas. Não, é mentira. Há uma forma correta do Antigo e do Novo Testamento. A ideia central de um texto, isso se estuda-se na própria ciência e arte de interpretar um texto, na hermenêutica, não é? E depois no processo de fazer o estudo dessa interpretação, com o processo exegético, nós conseguimos retirar a mensagem do autor, a mensagem original do texto que foi transmitida pelo autor. E isso não pode ser, eu não posso chegar ali e deturpar tudo. Ora, a teologia liberal nem sequer se dá ao trabalho de considerar o texto bíblico. Vejam bem, eles nem se dão ao trabalho de considerar o texto bíblico. E muito menos ainda a tradição histórica da Igreja também. E é isso que é muito perigoso, meus amigos. Estão a perceber? E é por isso que eles rejeitam tudo. Portanto, onde é que eu ia? Lá está. O cristianismo liberal é ávido a modificar a interpretação da Bíblia para ela se enquadrar as crenças e normas culturais do momento. Aquilo é da moda do momento.
o cristianismo liberal faz assim uma adaptação da Bíblia e suas doutrinas à cultura moderna. Ora, quer dizer, nós pegamos no original e vamos adaptar o original ao nosso. Isto é a pior coisa que se pode fazer, meus amigos. Nunca se pode fazer isso. Nós temos que analisar um produto, digamos assim, um trabalho, à luz do seu próprio contexto original. E há uma mensagem, e essa mensagem é a mensagem original. Ora, eles deturpam tudo. A teologia liberal é uma deturpação completa do original. Estão a ver? Arnold D. Wolff explica que há duas características que dificultam a interpretação da Bíblia para os dias de hoje. Vejam bem. Teólogo liberal. O literalismo bíblico, aquilo que eu acabei de dizer, e a desconsideração às ciências da natureza, ou ciências naturais. Mas, amigos, isso é uma estupidez como nunca visto, não é? Página 64. As referências ao Seminário de Jesus, que foi muito falado, muito contestado nos Estados Unidos, o famoso Seminário de Jesus, grupo de eruditos de alta crítica textual da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, em busca de um novo Jesus, uma nova reconstrução do texto, uma nova teologia. Estão a ver? É sempre tudo novo, sempre refazer tudo novo, tudo adaptado aos nossos tempos, não é? Então o seminário rejeita o sobrenatural dos milagres, a própria divindade de Cristo e a inerência da Bíblia. Página 68. Para o cristianismo ortodoxo, clássico ou conservador, a Bíblia é a palavra inerrante. É a palavra exata, a palavra escrita de Deus, com os seus aspectos naturais e sobrenaturais, inspirada e normativa, acima dos modismos e tendências culturais. Acima dos modismos e das tendências culturais. Quero achar, vou tentar ser rápido para isso não ficar muito longo. Capítulo 4. Deus segundo a teologia liberal. A posição da teologia liberal contra os milagres, contra a divindade de Cristo, contra a inerência da Bíblia e contra a Bíblia como sendo fonte de autoridade. Então, Schweikmacher foi, como já vimos, Friedrich Schweikmacher foi o primeiro-ministro teólogo liberal do protestantismo estabelecido a negar abertamente os milagres. Foi o primeiro que negou, quando ele apareceu, foi como a ressurreição corporeia de Jesus Cristo. E isto foi sendo introduzido nos institutos, nos seminários, nas igrejas, meus amigos. Página 72. A influência do panenteísmo, para não confundirmos com panteísmo. Panteísmo, Deus está na natureza, a natureza é Deus. Já sabemos. Agora, o que é o panenteísmo? O panenteísmo, que é diferente do panteísmo, não confundir, mais uma vez, na teologia liberal, é a ideia de que Deus e o mundo são interdependentes. Deus é imanente no mundo e o mundo é imanente em Deus. Porque é diferente do panteísmo. Como é que podemos ver isso? Qual é o melhor exemplo? Na filosofia, Hegel e o espírito absoluto. Na dialética, o espírito que conduz a história. Aquilo que Hegel, não é o filósofo bem conhecido, Hegel, com a sua dialética, não é? A tese, a antitese e a síntese. Não vou estar aqui a explicar, se nunca mais sair daqui. Mas ele fala de um espírito absoluto que conduz a história. Ele não fala em Deus, mas é como se fosse Deus. Isto é puro panenteísmo que o Friedrich Hegel faz. Estão a perceber? É exatamente isso. Agora, uma coisa que o cristianismo liberal nega e que o cristianismo ortodoxo sempre afirmou é a criação ex nihilo. Isso é muito importante, meus amigos. Quando falamos em criação ex nihilo, do criacionismo. Então, isto quer dizer, a partir do nada. Ex nihilo, a partir do nada. Ora, os cristãos liberais vão dizer que isto não existe. É mentira. Principalmente um deles, Otati, que eu falei ainda há bocado, e o próprio Henri Churchill King, que eu também falei ainda há bocado. Todos recusaram a teologia do processo, todos reescreveram a teologia do processo que nega a criação a partir do nada. Portanto, eles defendiam a teologia do processo que era contra o ex nihilo, ou seja, contra a criação a partir do nada. Capítulo 5, para ir mais rápido. Jesus Cristo na teologia liberal. Vamos ver a pessoa de Jesus Cristo na teologia liberal. Negar a divindade de Jesus Cristo passa a ser outra religião do que o cristianismo, claro, não é? Se a gente nega a divindade de Jesus Cristo, então o cristianismo não existe. É um castelo de cartas, cai tudo, não é? Ele é a base do cristianismo, não é? Então, no cristianismo puro, clássico, ortodoxo e autêntico,
cristianismo puro, clássico, ortodoxo e autêntico, Jesus é filho de Deus e Deus. Portanto, Jesus é Deus, Filho e Filho de Deus, divindade absoluta de Cristo. Retirei aqui o apontamento. Página 90. Então, os unitaristas de Theodore Parker, que era um unitarista, que nasceu em 1810, morreu em 1860, nega a divindade de Cristo e a Trindade. Portanto, negando a divindade de Cristo e a Trindade, aquilo que eu disse há bocado. Então vamos ver quantas heresias houve na história. Começamos logo com o bispo de Samosta, que mais tarde que negou também tudo isso, a própria Trindade e a divindade de Cristo, e o próprio Ário, ao longo da história, o arianismo, que foi uma das maiores heresias que existiu na história do cristianismo, não é? Que até houve muitos arianos que vieram para o território português, sabiam disso, não é? E o próprio Constantino depois teve toda aquela história que nós sabemos, não é? Em relação a este embate na vida dele entre ser cristão, que na altura era já o catolicismo, não é? E o arianismo, este embate doutrinário entre os dois. Agora, Borden Parker Brown e George Brown Foster também alteraram o conceito de divindade para encaixar na teologia liberal. Henry Emerson Fosdick, que eu falei há bocado, e William Newton Clark também deturparam a divindade de Cristo. E Washington Gladden, que eu falei também há bocado, também foi um pastor e teólogo que fez tudo para deturpar a divindade de Cristo e a cristologia. Arnold Wolff fala também em o homem se tornar divino à imagem de Cristo. Vejam bem, elevar o homem é divino. Que na teologia liberal abre a porta para muitos salvadores e não somente um, que é Cristo. Meus amigos, basta ver o que é que nós vemos com este recente Papa, não é? Que chegou a dizer que todos os caminhos davam para Deus. Eu nem vou comentar, porque tudo isso, meus amigos, na segunda parte do século XX, tudo tem o mesmo objetivo. Tentar afastar o homem de Deus, de Cristo, tentar afastar a ideia de que o único caminho é Cristo. Que é isso? Toda essa oposição é isto, meus amigos. Se tiver que fazer um resumo, é isto. Afastar esta ideia de que só existe um caminho. O caminho, a verdade e a vida. Não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, vem ao Pai, não é? Portanto, esta é a grande oposição. Toda a teologia liberal se opõe a isto. Portanto, continuando, o teólogo liberal Marcus Borg dizia que Jesus foi uma pessoa espiritual, mas não era um ser divino. No seu livro, O Deus que Nunca Conhecemos, veja bem, depois começam a escrever trabalhos atrás de trabalhos para atacar a Cristo, não é? Página 100. John Shelby Spong também negou completamente a divindade de Cristo no seu livro Porque o Cristianismo Precisa Mudar ou Morrer. Vejam bem, página 101. Estou quase a chegar ao fim, meus amigos. No livro Douglas Otati, e importante, como eu disse na bocado esse nome, Uma Teologia para o Século XXI, meus amigos, querem estudar a teologia liberal, este é um dos livros que eu aconselho a compra, de Douglas Otati, Uma Teologia para o Século XXI. Quem estiver interessado em aprofundar os conhecimentos. O que é que ele diz neste livro? A ressurreição não é real, mas apenas uma imagem simbólica, para que essa imagem tenha poder de transformar. Ou seja, eles são muito inteligentes. O que é que eles vão dizer? O cristianismo é benéfico. Sim, senhor. Vemos toxicodependentes que se tornem homens sãos, não é? E depois até constroem uma vida, eram completamente toxicodependentes, de repente ficaram curados, arranjaram um bom trabalho, casaram, foram estudar, mudaram do dia para a noite. Pessoas alcoólicas que de repente ficaram curadas, não é? Pelo cristianismo, meus amigos. Pela aceitação de Cristo e o renascimento do Espírito, não é? Renascer de novo, não é? Nascer de novo, não é? Não é renascer, é nascer de novo, não é? E então eles veem essas coisas todas. Veem a ação benéfica que o cristianismo tem no ser humano. Estou a falar dos teólogos liberais. Eles veem isso. Então qual é a astúcia deles? Nós não vamos deitar isso fora. Não é? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos dizer
vamos dizer que, de facto, o cristianismo e Cristo, que foi o maior dos homens, não é? Foi um grande mestre espiritual. Eles não dizem que foi Deus, foi um grande mestre espiritual. Tem um efeito benéfico no ser humano. Nós até precisamos disso. Então vamos guardar isso. E vamos dizer que isso é uma coisa boa para o século XXI. Pronto, ok. Isso é bom. Eles podem ter a sua religião privada, não é? Lá no privado. Que até faz bem a própria vida deles. Pronto. Mas tudo o que é histórico, tudo o que é revelação, tudo o que é tradição, tudo o que é inerência bíblica, não, isso nós não queremos nada disso. Ou seja, eles acabam por deitar a água do banho, o bebê junto com a água do banho, porque o bebê é exatamente isso, em termos comparativos, não é? O bebê aqui significa as escrituras e a tradição. Se nós deitarmos fora as escrituras e a tradição, estamos a deitar fora praticamente o cristianismo, meus amigos. Deitamos fora o cristianismo. Então, a pergunta fulcral para os liberais, cristãos ou teólogos liberais, é quem é Cristo. E para os conservadores também. Essa questão é fundamental. Quem é Cristo? Para os conservadores, ortodoxos, clássicos, puristas, ele é Deus. Para os liberais, foi um grande homem perfeito, mestre dos mestres. Exatamente aquilo que C.S. Lewis aponta e condena estes teólogos liberais. Agora, a doutrina da confirmação da divindade de Cristo é confirmada no Concílio de Calcedónia em 451 d.C., na chamada união hipostática. Isso é um bocadinho de teologia, mas eu vou fazer aqui. A união hipostática, plenamente homem, plenamente Deus, numa única pessoa. Ele foi plenamente homem, plenamente Deus. Capítulo 6 agora, que deita abaixo completamente a teologia liberal. Daí a teologia liberal não querer estudar a história. Não é? Hoje, aliás, não é só os teólogos liberais. Os nossos amigos da esquerda, todos eles fogem da história, mas da história mesmo, da história, os factos da história. E não venham agora dizer que a história... houve muitas histórias, foi reescrita e reescrita e reescrita. Não, meus amigos, há um fio condutor, em termos cronológicos, dos factos no espaço e no tempo que aconteceram. Nós tivemos um Afonso Henriques, nós tivemos os descobrimentos, nós tivemos Dom João I e todos os acontecimentos que se seguiram a essa revolução, não é? De 1383-85, não vou agora fazer aqui a história de Portugal outra vez e de todo o Condestável e de tudo isso. Nós tivemos as datas, tivemos os feitos históricos que aconteceram, não é? Só que eles não querem que se vá muito à história. Não querem. Porque quanto mais se fugir da história... Aliás, a grande preocupação dos poderes do livro de George Orwell, de 1984, que ao criarem o Ministério da Verdade, é justamente este. É apagar e reescrever tudo, apagar completamente a história, porque nós sabemos que a melhor forma de se destruir uma filosofia, de se destruir uma religião, de se destruir uma doutrina política, de se destruir as próprias bases tradicionais de uma nação, é apagando, digamos assim, a história. Então, e os poderes totalitários, radicais islâmicos sabem bem disso. Por isso é que eles atacam tudo o que é monumentos, tudo o que é... Nós vimos, não é? Ali quando eles destruíram aqueles monumentos todos. E os nossos amigos LGBTistas também gostam muito de fazer isso, não é? Os loucos, quando vão em nome do antirracismo, tudo o que é estátuas, eles mandam abaixo. Portanto, nós vemos esse pavor a todo o património histórico. E eu aqui, porque é que eu estou a dizer isso? Que não tem nada a ver com isto, se formos a ver, não é? Mas tem a ver. Duas coisas importantes aqui na teologia liberal, para retomarmos o fio à meada. A tradição, para mim, a tradição aqui, a Bíblia, que nós vamos aqui falar na Escritura. A Escritura Sagrada e depois a tradição. O que é que são as tradições? Eu vou dar um exemplo de uma tradição que não está na Bíblia, mas que é importantíssimo. Festejar o Natal. Não está na Bíblia.
Jesus, vocês não vão encontrar absolutamente nada nas Escrituras que vão dizer que nós temos que comemorar o Natal. Ainda para mais com uma data certa, como nós temos conceptualmente, não é? Digamos assim, nós, em termos de... fizemos um arranjo para que seja naquela data. Sabemos que não é, mas fizemos. Mas é uma tradição. Há 2000 anos praticamente fazemos isso. 1000 e tal, quase 2000 que fazemos isso. Como a Páscoa também. Como ter, por exemplo, uma creche. Eu não queria falar muito da tradição, mas tenho de falar disso. Como também não sou muito... Não gosto muito de árvores de natais, nunca gostei muito. Mas é uma tradição. Como, por exemplo, a tradição de ir... Por exemplo, os católicos têm várias tradições. São coisas importantíssimas. Eu não me revejo nisto, claro. Não me revejo porque eu não sou católico. Mas sei a importância que isto tem. Por exemplo, nós agora vamos ter a eleição do novo Papa. Vamos ter o conclave, não é? Tudo aquilo que está ali, desde as portas seladas, a abertura das portas, desde de cada movimento de cada cardeal, desde os mestres de cerimónias que lá estão, toda aquela gente que está ali, aquilo tem um ritual de quase 2000 anos. Ora, o que é que eu quero dizer com esta história toda? A tradição é uma coisa, para mim, importantíssima, quase sagrado. Quase que direi sagrado. Não chega ao sagrado, como as escrituras. Para mim, eu sou muito defensor das coisas tradicionais. Daí eu ser um tradicionalista. Não é? Adepto de toda a tradição. E hoje é justamente isso que é atacado. Nós vemos a comunidade. Eu vi 4 ou 5 comentadores essa semana a dizerem que a tradição tinha que ser... Este Papa era bom porque tinha rompido com a tradição. O ódio que eles têm à tradição. O ódio que eles têm a tudo o que é conservador. O ódio que eles têm. Isto tudo está formatado na cabeça desta gente toda pós-moderna. E nós temos que lutar e novamente remostrar aos jovens, fazer os jovens redescobrir a importância da tradição, independentemente de quem seja cristão ou não, quem seja crente ou não. Há pessoas que não são crentes, há pessoas que não são nem católicas, nem protestantes, nem ortodoxos, mas que gostam de coisas tradicionais, gostam de certas coisas tradicionais. A tradição é uma coisa boa, não é uma coisa má. Não vamos agora idolatrar a tradição, não é isso que eu estou aqui a dizer. Como também tenho visto, por exemplo, esta papolatria. Nós o que temos visto na televisão é uma papolatria. Tudo bem, respeitamos as instituições, mas não podemos chegar a uma papolatria, não é? Pronto, mas o que eu estou aqui a dizer é o seguinte. E para voltar ao livro. As duas coisas importantíssimas aqui é a tradição e as escrituras. E a teologia liberal, o que é que ela faz? Anula a tradição, ou seja, corta o cordão em relação à tradição, que é a tradição histórica, toda a tradição histórica, e corta o cordão também com as escrituras, porque as escrituras têm lá todo o corpo, digamos assim, o corpo doutrinário é tirado das escrituras, meus amigos. Toda a teologia do cristianismo, não é? Teologia cristã, toda ela, não estou a falar de teologias de outras religiões, teologia cristã, toda ela é tirada da Bíblia, praticamente. Depois haverá algumas tradições da Igreja, no caso dos católicos, e dos cânonos, não é? Mas toda ela é tirada, principalmente a teologia protestante, a teologia sistemática, toda ela é tirada da Escritura. Ora, se nós anulamos a tradição e a Escritura, estamos a anular tudo. E é exatamente o que a teologia liberal faz. E por isso é que a teologia liberal é muito perigosa, meus amigos, é muito perigosa. Então, a teologia liberal e a salvação, capítulo 6. Vamos falar da doutrina da soteriologia, doutrina da salvação. Na raiz de todas as apostasias do cristianismo liberal estão a negação da corrupção da condição do homem. Bom, isso aí é logo. Se nós negamos a corrupção do homem, a queda, estamos a anular o corpo doutrinário. A transcendência da natureza humana pelo seu próprio esforço, o preconceito contra tudo o que for sobrenatural, os milagres, o desprezo pela morte sacrificial de Cristo e a ideia de que todos estão salvos. Vou repetir. Na raiz de todas as apostasias do cristianismo liberal, portanto, toda a apostasia do cristianismo liberal, está a negação da corrupção da condição do homem, a queda, eles negam a queda do pecado, eles negam o pecado ao fim e ao cabo. A transcendência da natureza humana pelo seu próprio esforço, eles dizem que pelo seu próprio esforço o homem pode transcender qualquer coisa, por o homem
como autossuficiente, sem precisar de Deus. O preconceito contra tudo o que for sobrenatural, no caso dos milagres. Bom, então se os milagres não existiram, a ressurreição, morte e ressurreição na cruz não existiu, não é? O desprezo pela morte sacrificial de Cristo, lá está, e a ideia de que todos são salvos. Todos podem ser salvos, não é? Então, o teólogo Millard Erickson, que era um teólogo importante, que é ainda um teólogo importante, faz uma distinção, e tenho depois aqui um livro no fim vou mostrar, faz uma distinção entre traduzir o Evangelho para o nosso contexto e transformá-lo. Eu vou repetir. O teólogo Millard Erickson faz uma distinção entre traduzir o Evangelho para o nosso contexto, que é uma coisa boa, e transformá-lo, que é uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Traduzir é uma coisa, transformar é outra. E os teólogos liberais são os mestres na transformação. Agora, John Shelby Spong é o mais agressivo de todos os teólogos liberais no que diz respeito à rejeição das visões cristãs tradicionais. Ele escreveu: eu preferia desprezar em vez de adorar. Eu preferia desprezar em vez de adorar uma divindade que exigiu o sacrifício do próprio Cristo, do seu próprio Filho. Bem, quem pensa assim não vale a pena. Este John Shelby Spong nem valia a pena ser teólogo. Para quê? Se ele nega diretamente a Cristo, não é? E então com isso chegamos ao capítulo 7, o futuro da teologia liberal. O que é que podemos dizer para... Já praticamente estamos no fim. O futuro da teologia liberal. Bom, na teologia liberal não existe a escatologia. O que é a escatologia? Doutrina do fim dos últimos tempos, que se estuda na teologia. Ou seja, o estudo dos últimos tempos. O que é que vai acontecer nos últimos tempos? Segundo as Escrituras. O que é que as Escrituras Sagradas e os livros nos dizem sobre o final dos tempos? Escatologia. Para eles não existe escatologia. A teologia liberal encara o presente como o evento normal e o futuro como indeterminado. Nós mudamos o nosso futuro. Então pode-se dizer que eles são anti-escatologistas. Isto é preciso nós retermos isso. Segundo, o reino de Deus não é moral. Para o teólogo liberal, o reino de Deus é social. Isso faz soar os nossos amigos socialistas, não é? Portanto, para eles a teologia liberal é social. Portanto, temos que preocupar-nos com as coisas sociais, não temos que preocupar com outras coisas. O teólogo liberal não é mais do que a esquerda política infiltrada na teologia. Eu vou repetir esta frase. A teologia liberal não é mais do que a esquerda política infiltrada na teologia. E agora chegamos ao capítulo 8, a crise da teologia liberal. Porquê? Houve uma crise porque eles começaram a perder muita gente, muitas igrejas fecharam. As pessoas começaram a ver que aquilo não tinha fundamento, não é? Não tinha bases, não é? A evolução da teologia liberal para a teologia radical. Então eles tiveram que ter uma evolução daquilo que eu já posso mostrar aqui. Tiveram que ter uma evolução para isto, meus amigos, que eu vou mostrar. Estão a perceber aqui as cores, não é? Tiveram que ter uma evolução para o radicalismo wokista, que depois vamos ver melhor este livro. Tiveram porque eles viram que, bom, temos que mudar um pouco a fórmula, então temos que ir atrás dessas novas ideologias antirracistas, todas essas coisas, LGBTistas e por aí fora, que é para ver se a gente consegue puxar aí algum povo, algumas minorias para nós, porque a teologia liberal não está a funcionar. Em termos teológicos, mesmo em termos teológicos. Não estou a falar em política aqui, é? Então a evolução da teologia liberal para uma teologia radical no século XXI. Ou seja, uma teologia wokista, progressista. E temos alguns exemplos nos Estados Unidos agora, a coisa de alguns... de 1, 2, 3 anos para cá. Por exemplo, igrejas com nomes como por exemplo, em vez de ser igreja presbiteriana, eles igreja lesbiteriana, por exemplo. Isto é um exemplo desta evolução para a teologia radical, não é? O que é uma teologia? O que é uma igreja lesbiteriana? Veja bem, o que é um crente cristão ir a uma igreja dessas? Como seria uma igreja dessas, não é? Lá dentro, tudo com cores, arco-íris, faço ideia o que é que se passa lá dentro. Eu não sei, não é? Nunca fui. Eu nunca ouvi falar aqui em Portugal, não deve existir. Mas
nos Estados Unidos há uma realidade que é esta, não é? Então, o cristianismo progressista não é mais do que a justiça social disfarçado de teologia. Página 149. Página 149. Houve uma queda na teologia liberal nas igrejas protestantes dos Estados Unidos da América, sendo que agora estas igrejas tiveram que radicalizar-se como eu disse, em vertentes mais radicais, não é? Então, chegamos ao fim do trabalho, portanto, mais uma vez mostro, portanto, contra a teologia liberal, uma defesa cristã bíblica tradicional, Roger Olson, tem mais coisas, eu tentei fazer aqui o resumo completo. Meus amigos, o livro tem 150 páginas, é fácil de ler, lê-se bem, tem uma vasta bibliografia, cita muitos autores e faz aqui um resumo muito interessante. Mais um conselho aqui, um conselho aqui do canal, portanto, uma recomendação aqui do canal Ocidente Néreo para a compra do livro. Ideia central do trabalho, já vimos, mas eu vou repetir outra vez que fica essa ideia para nós. Portanto, a teologia liberal cortou o cordão da continuidade entre a sua doutrina liberal, que é sua e moderna, e o cristianismo ortodoxo, clássico e conservador. Página 69. Eu acho que está tudo dito neste resumo. Penso que já percebemos mais ou menos o que é a teologia liberal, não é? Que não é mais do que uma deturpação das bases clássicas do cristianismo. E fica aqui um alerta, porque isto está a acontecer muito nos Estados Unidos e no Brasil também. O Brasil também tem tido alguns problemas com isso. É que vão entrando alguns modismos dentro das igrejas, principalmente, aqui tenho que alertar, e tenho aqui um livro que fala sobre isso, principalmente no caso das músicas, no chamado, agora estou a falar para o meio protestante, na música gospel, no chamado meio evangélico gospel, no Brasil e nos Estados Unidos, estão a entrar muitas heresias, está a entrar muita coisa para deturpar o evangelho original. E isto nós temos de ter muito cuidado, não é só nas doutrinas, não é só no estudo da teologia sistemática, é também noutras coisas, coisas minuciosas que vão entrando, alguns pastores deixam-se ir atrás, é moda, agora é moda toda a gente andar assim, agora é moda fazer coisas que antigamente não se fazia, não é? Não vou agora estar aqui a falar sobre isso. E às tantas, quando nós começamos a ver, não é a igreja que está a influenciar o mundo, é o mundo que está a influenciar a igreja. Fica aqui esta pequena reflexão para os meus amigos. Agora vamos aos livros. Portanto, vamos aqui aos livros. Portanto, rapidamente. Portanto, o primeiro, não é? Que é o livro de hoje, não é? Portanto, Contra a Teologia Liberal, Roger Olson, um livro importantíssimo. Depois temos aquilo que eu já tinha apresentado, que é, para mim, que é mesmo um livro fundamental. Um livro que nos consegue falar de muita coisa que eu estive aqui a falar, mas de uma forma panorâmica, porque há muitas outras novas teologias. Portanto, este livro situa-se mais agora aqui no século XXI. Muitas teologias, a teologia do processo, a teologia emergente, a teologia narrativa, o teísmo aberto, a teologia quântica, a ortodoxia generosa, o evangelho da autoajuda, o evangelho inclusivo e LGBTista, tudo isso que está a entrar para dentro da igreja. Temos agora a sedução das novas teologias, de Silas Daniel. Está no canal, meus amigos, está no canal, podem ir ver o resumo, está bem? Ele está no canal. Depois, apologética, vamos agora à apologética, Manual de Apologética Cristã, defendendo os fundamentos autênticos da fé bíblica, de Ezequias Soares. Eu recomendo este livro, meus amigos, para nós quando estamos a estudar, veja bem, olha, tem, em termos de seitas, tem aqui tudo, para nós sabermos, por exemplo, aqui os símbolos todos no fim, tem um género de um glossário com os símbolos todos para nós percebermos, que são introduzidos às vezes sem nós percebermos, não é? Coisas que são introduzidas. E eu aqui quero apenas rapidamente, que é para o vídeo não ficar muito comprido. Primeiro temos, portanto, a descrição bíblica do corpo doutrinário, como identificar uma seita, depois uma explicação do Deus revelado da Bíblia,
a Trindade, para percebermos, e depois então começamos com os vários grupos, digamos assim, que Ezequias Soares vai-nos aqui introduzindo. Começamos com, portanto, depois de vermos quem é Cristo, a pessoa de Cristo, o Espírito e o destino do homem, depois vemos o Islamismo, o Catolicismo, o Espiritismo, o Mormonismo, os Testemunhas de Jeovás, o Adventismo, os Adventistas do sétimo dia, o Modalismo, os movimentos unicistas modernos, que têm a ver com a teologia. Essa teologia que tivemos a ver, não é? A teologia liberal. Aqui faz até uma descrição também da própria maçonaria, como sendo uma seita também, com muitos preceitos religiosos lá dentro. O movimento da nova era, que é preciso estudar muito bem este movimento. Enfim, aqui o manual de apologética de Ezequias Soares também fica aqui como recomendação. Fiz questão porque eu gostei muito de ler este livro. Agora, outro livro, que é O Universo ao Lado, Uma Vida Examinada, um catálogo elementar das cosmovisões, de James Sear. Meus amigos, este livro aqui ajudou-me a fazer uma cartografia das cosmovisões. O que é uma cosmovisão? É a lente pela qual o homem vê o mundo. É a definição da cosmovisão. E aqui podemos ver. Temos então, começamos, primeiro a descrição do cristianismo, não é? Começamos com o teísmo básico. O que é o teísmo? Depois passamos para o deísmo. Depois passamos para o naturalismo. Depois passamos para o nihilismo. Depois passamos para o orientalismo, ou panteísmo oriental. Monismo, panteísmo oriental. Depois passamos para a nova era, o movimento da nova era, e depois um estudo aprofundado do pós-modernismo. O que é que entendemos com o pós-modernismo? Que eu tenho ali um livro muito interessante de Stanley Gantz, que é mesmo sobre, é um dos livros que mais me marcou, como eu já disse, livro sobre pós-modernismo, que eu tenho o resumo no canal, podem ir ver. Mas este trabalho aqui, O Universo ao Lado, um catálogo de cosmovisões. Este livro é fundamental também para percebermos a teologia liberal e os efeitos que ela tem feito no meio evangélico. Depois, Apologética para o século XXI. Ciência e Arte com Integridade, de Alistair McGrath. Bom, Alistair McGrath é um mestre nesta área. Apologética também, não vou estar agora aqui a dizer tudo o que tem, mas é mais ou menos todas as áreas dentro da defesa da fé cristã. Apologética, defesa da fé cristã. Tem aqui também este livro, que eu recomendo aqui no canal, este livro. Todos esses livros podem ser encontrados, alguns já talvez não, mas alguns, a maior parte deles, podem ser encontrados na Avenida da Gato Coutinho, Lisboa, na Rotunda do Relógio, na livraria CPAD, a livraria Capu, que é a livraria protestante evangélica aqui em Portugal, mas também podem ser encomendados pela internet, existe também em formato na internet cada livro destes. Depois temos a Abolição do Homem, que eu vou fazer, é o próximo vídeo, o próximo é o Liberalismo Progressista, e depois a Abolição do Homem, que eu vou fazer. E porquê é que eu trouxe o livro aqui? Aliás, vou já pô-lo aqui também. Porque tem a ver com um livro que é muito citado no trabalho que hoje vimos, por isso é que eu o pus aqui, que é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, muito citado aqui por Roger Olson na Teologia Liberal, porque este autor foi para mim um homem que começou uma carreira ateu e que transformou-se num dos maiores apologetas do nosso tempo, defensores da fé cristã, faz uma desconstrução da teologia liberal, meus amigos. Agora, aquilo que eu tinha mostrado ainda há bocado, outro evangelho, que também vou fazer a apresentação, que é novo, uma resposta ao cristianismo progressista. Aqui já não estamos a falar na teologia liberal, aqui vamos falar do cristianismo progressista. Já tem mais a ver com os movimentos, digamos assim, estes movimentos progressistas, liberais progressistas, que têm vindo a capturar os meios políticos, os meios filosóficos, os meios académicos e os meios religiosos. Então aqui estamos a falar nos meios religiosos,
portanto, o outro evangelho, uma resposta, portanto, ao cristianismo progressista. Depois, este aqui é fundamental para o livro que tivemos a ver hoje, de Colin Brown. Colin Brown faz aqui um trabalho espetacular sobre filosofia e fé cristã. Filosofia e fé cristã, porque fala dos autores, praticamente quase todos, que eu falei neste livro. Estes autores, todos, da teologia liberal, aqui, mas aqui temos, portanto, a história completa da filosofia, numa perspectiva em comparação com a fé cristã. Portanto, este livro é um livro que recomendo também a sua leitura e a sua compra. Depois temos, agora vamos ver a teologia sistemática, dentro da teologia, e a teologia sistemática, tenho aqui algumas coisas. Temos teologia contemporânea, a influência das correntes teológicas e filosóficas na Igreja. Tem muito a ver com o que tivemos a ver hoje. Portanto, um livro também de Abraão de Almeida, que é um autor já muito conceituado e muito conhecido no meio evangélico também, tanto americano como brasileiro, também os brasileiros conhecem bem. Portanto, aqui Abraão de Almeida. Depois temos, em termos de teologia da história, Fundamentos da Teologia Histórica, de Alderi Sousa de Matos. Fundamentos da Teologia Histórica de Almeida de Sousa Matos, que é um trabalho mesmo para se compreender a movimentação das ideias dentro da teologia ao longo da história. Temos aqui então um trabalho fantástico. Depois, para que serve a teologia? Método, História, Pós-Modernidade, de Alberto Fernandes Roldan. É importantíssimo este trabalho também. Para que serve a teologia? Método, História e Pós-Modernidade. Este trabalho também lê-se bem, não é muito extenso, lê-se bem e traz muita coisa, muito conhecimento. Depois, teologia sistemática. Vamos agora à teologia sistemática. Existe muita coisa, meus amigos. Nesta loja que eu falei, há muita coisa mesmo. Eu vou referenciar um livro aqui da Grundig, Teologia Sistemática de Grundig, que para mim é um dos meus. Não tenho cá, mas para mim, é um calhamaço assim, quase deste, é um tijolo, mas é um dos melhores que já foi escritos. Mas fica aqui algumas recomendações. Manual de Teologia de John Dax. John L. Dax. Dax. Portanto, aqui, Manual de Teologia também, que faz, escrito em letras pequenas, por isso é que tem muita matéria. Já é antiguito este livro, já o li há alguns anos. Mas que tem aqui, faz aqui uma explanação em termos da teologia sistemática muito bem feita. Depois temos o clássico de Augustus Hopkins Strong, o famoso Strong, não é? Dentro da teologia sistemática, quem conhece teologia sabe o que eu estou a dizer. Portanto, teologia sistemática de Strong, que é uma obra de arte. Eu li este livro com muita atenção, com muito interesse e fiquei espantado Espantado não, mas gostei de muita coisa aqui, muito bem feito, às vezes de leitura um bocado mais difícil, um bocado mais pesado, uma escrita mais pesada, mas um livro a ter em conta. Depois, para a introdução, normalmente aqui em Portugal, pelo menos para mim, foi o livro de introdução à teologia sistemática, é o livro dos seminários, Introdução à Teologia Sistemática de Millar Erickson. Existe agora a nova edição, em amarelo e capa amarela, mas esta é a edição tradicional, portanto, Millar Erickson, que para mim é um dos melhores é um professor de teologia e que tem feito muita coisa, tem escrito muita coisa, publicado pela Vida Nova, e que tem aqui uma introdução, e sabem porque é que está, aliás, ele está todo, tenho o livro todo, como podem ver, está todo, eu fiz questão de fazer isso, na altura também, porque o livro é todo sublinhado em fluorescente, porque o livro está muito bem sistematizado, muito bem escrito, de forma clara, compreensiva, com uma clareza de texto, com os conceitos muito bem definidos, com uma bibliografia final, com uma introdução, uma conclusão, o corpo muito bem feito. Este trabalho
É muito bem feito. E eu aprendi muito com isto quando o li, na altura, quando estive no seminário, não é? E que eu estive a ler o trabalho. E consegue também fazer uma visão panorâmica, que é isto que eu gosto, é quando há uma visão panorâmica dentro das áreas que se estuda, não é? Para termos uma noção também. E depois, para quem quer mesmo aprofundar e seguir mesmo a teologia na sua totalidade, digamos assim, temos aqui de Charles Oates, A Teologia Sistemática, que é um livro que chega quase, para vos dar, chega a quase 2000 páginas, não é? Quer dizer, não é nada fácil ler isto, mas aqui tem tudo. Todas as respostas bíblicas, isto tem um calhamaço, como podem ver, e tem todas as respostas às questões bíblicas. Isto eu costumo dizer que para fazer esta leitura completa, com apontamentos, talvez uns 5 anos, meus amigos. Eu não estou a exagerar. Uns 5 anos, fazendo devagarinho todos os dias, com uma continuidade, sem nunca desistir, com os seus apontamentos, os seus cadernos, tirando aqui os apontamentos, mas a pessoa fica enriquecida com uma visão do que é mesmo a teologia. Mas isto já não é para um hábito aqui deste vídeo, nem para sequer para o canal, não é? Nos tempos que correm hoje, infelizmente, os tempos dos telemóveis, não é? Que nem 5 minutos conseguem ver um vídeo, quanto mais ler uma coisa destas, não é? Mas fica aqui então, toda esta recomendação, essas recomendações e o grande trabalho de Roger Olson contra a teologia liberal. Meus amigos, não percam o próximo vídeo. Vamos estudar o liberalismo progressista, aí sim vamos estudar a política, vamos ver em termos de política, e depois também, logo a seguir, passando uns dias, iremos ver a Abolição do Homem, de C.S. Lewis, que este livro foi muito falado. Atenção! É bastante recomendado até no YouTube, até nas redes sociais. Este trabalho é bastante recomendado. Portanto, meus amigos, mais uma vez, um abraço. Acabou por ser um vídeo comprido outra vez, mas olha, tem que ser às vezes com a informação toda. Um abraço e até uma próxima.